Estamos no bairro Príncipe Real, um dos bairros mais nobres de Lisboa, para conversar hoje com o nosso convidado especial desta série, que é o Marco Renes. O Marco, ele é jornalista, ator, relações públicas, mora em Portugal há 8 anos, mas tem uma rica história de superação, de limites, né, Marco? Porque eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi o seu começo. Você veio de São Paulo, você nasceu em São Paulo, construiu algo no Brasil muito valioso e aí, há 8 anos, resolveu mudar de vida. Bom, em primeiro lugar, prazer estar com você aqui, Janaína. É muito bom, respeito o seu trabalho, conheço e admiro muito. Bom, na verdade, eu, como bom paulistano que sou, né, sempre fui extremamente cosmopolita, né? São Paulo faz com que nós tenhamos em nossas raízes um pouquinho de cada lugar do mundo. Então, minha primeira opção foi a hotelaria. Eu comecei a trabalhar em hotelaria e depois vim para Portugal para poder também estudar aqui hotelaria, porque no Brasil, naquela altura, não havia curso de hotelaria. Então eu vim para cá para fazer o curso de hotelaria em 86. Eu me identifiquei de primeira, né, com Portugal e vim aqui e logo em seguida procurando emprego, trazendo a minha experiência de hotelaria, né, os idiomas que eu falo. Eu sabia que isso ia fazer diferença num país europeu, por estar cercado de pessoas, culturas e idiomas diferentes, né? Eu andando por esse bairro no Príncipe Real, porque eu vim justamente para o lugar central para procurar trabalho, eu me deparei com um palacete que tem aqui, que você vai ver que esse lugar é cheio de palacetes, né? Gente, esse lugar é lindo, esse lugar é história, história pura. Esse lugar é época de império mesmo. Parece que a gente volta ao passado e aí revive tudo que aconteceu, né? Príncipe Real é exatamente isso. Ele é um marco histórico de muita coisa que aconteceu em Lisboa nesses últimos, sei lá, 200, 300 anos. E eu estava passando exatamente num desses palacetes que estavam sendo retrofitados, né, que estavam sendo restaurados, e tinha lá na parede, assim, na parede não, na porta de vidro, um papel A4 sulfite escrito assim: se você é brasileiro, me mande o seu currículo. Falei, poxa, esse papel está falando comigo. Nossa, que maravilha! Eu interpretei dessa forma, porque eu estava passando na porta, mandei o currículo e eu fui recebido por um português extremamente clássico, o nome dele é Rui Gomes, que tinha fundado uma empresa que se chamava Casa Pau Brasil e que ainda não estava pronta, era exatamente nesse palacete em construção, e que ia acontecer ali um advento cultural brasileiro que nunca tinha sido proposto antes na Europa, que era a junção das marcas de luxo brasileira, as marcas de luxo brasileiras que no Brasil tinham muito sucesso mas não eram conhecidas no mercado europeu. E a casa cresceu de uma maneira absurda, assim, de 5 marcas, 15 marcas que a gente começou, acabamos com 45 marcas e infelizmente aí veio a pandemia, proibindo a continuação de espaços gigantescos como era o nosso, só podendo ficar aberto ao público no máximo 200 metros quadrados, que era exatamente o tamanho da Livraria da Travessa, que continua lá até hoje, né? Agora eu preciso destacar uma coisa, a experiência toda do Marco no Brasil, na rede hoteleira, né, nos hotéis de luxo do Brasil, que ele conviveu com muitas celebridades, muitos príncipes, muitas autoridades, né? Isso fez com que o Marco ele desenvolvesse 6 línguas. 3 fluentes, né? E aí, logicamente, você saber se comunicar também com a sua profissão de jornalista abre muitas portas, né? Até porque hoje você também trabalha, você tem um programa de TV, é isso? Quando veio o advento da pandemia, que nós tivemos que fechar a casa, eu vi que eu tinha já desenvolvido nos anos todos de Casa Pau Brasil mais de 500 nomes importantes da arte, da música, no meu relacionamento dentro da casa. Pessoas que me deram momentos únicos dentro da casa. Uma amiga minha, que você conhece bem, Maria Alice Medina, falou: Marco, você é uma pessoa que tem essa facilidade de comunicação, você tem carisma, por que você não faz um canal e entrevista essas pessoas contando as histórias dessas pessoas? E eu adorei a ideia. Sejam muito bem-vindos ao programa Marco Um Encontro. É um prazer ter vocês aqui. E a alma do meu canal é entrevistar a celebridade
para mostrar um lado que muitas pessoas não valorizam na celebridade, que é o lado humano. As pessoas gostam da fofoca e eu fugi sempre da fofoca. Então entrevistei Cristiano Torlone, entrevistei Juan Alba, Nelson Freitas, muita gente muito boa da televisão brasileira, Alcione Mazeu, que é minha amiga querida até hoje, e eu tive para mim o grande ápice do meu programa, e ainda é a entrevista que eu consegui fazer com o Portinari. O João Portinari é o filho único do maior artista plástico brasileiro de todos os tempos, que é o nosso querido Cândido Portinari. E o João é o filho único dele. É a única herança cultural e genética que a gente tem viva para falar sobre a obra do pai. E ele, apesar de não ter a profissão do pai, ele não é artista plástico, ele é advogado, mas ele viu a importância de poder perpetuar a história do pai, porque, gente, não é todo mundo, nem todo país que tem um painel na ONU de 60 metros, né, na parede da ONU, representando a história do mundo, porque isso que é o que o Portinari fez naquele painel Guerra e Paz na ONU. E aquele painel está lá há 60 anos, e o João falou assim, nós temos que restaurar esse painel. Sim. E nesse período de 60 anos, muito brasileiro nasceu e morreu sem ver esse painel. Depois disso vieram outras celebridades, e de todas as áreas, né, porque eu não privilegio nenhuma área, eu acho que a arte está em todos os lugares. Onde há emoção, onde há sentimento, há arte. Então eu entrevisto chefes de cozinha, pintores, escritores, autores, mímicos, artistas, drag queens. Tem uma entrevista com a Silvete Montilla também, que é rica, cheia de informação. Agora, sabe o que é mais incrível nisso, Marco? É que você passou pelo Brasil, você desenvolveu uma carreira brilhante no Brasil, né? À frente de grandes hotéis e à frente de grandes relações humanas. E aí você descobriu em Portugal algo que talvez estava dentro realmente de você, que é esse talento de se comunicar e de passar realmente esse conhecimento pessoal de todas as pessoas que valem a pena ser mostradas para todo mundo, para o mundo inteiro, né? E aí, como que é o Marco hoje? Porque o Marco, ele não para. Ele, além de ter canal do YouTube, além de se comunicar com todas as pessoas, que é muito rico o contato dele, eu percebo que você precisa realmente se relacionar, né? Por isso o nome vem Relações Públicas. E hoje você está à frente também de um restaurante 360 graus em Lisboa. Eu queria que você contasse um pouco disso. Aliás, antes dele contar, eu vou pedir para que a gente vá até esse restaurante para a gente mostrar tudo para vocês, porque essa história vai continuar. Um dos locais que a gente passa até chegar no restaurante 360 aqui em Lisboa é esta praça chamada Praça do Príncipe Real. Esse lugar, fundado em 1985, era muito conhecido aqui em Lisboa como a Casa de Vidro e sempre primou pela qualidade da comida servida aqui. São alimentos elaborados, tem uma carta que está sempre se renovando, com chefes renomados, e também esse ambiente que, como vocês podem ver, no verão é puro prazer, né? Sol, a natureza, pássaros, isso tudo faz com que a gente se sinta realmente parte dessa natureza de Lisboa. Agora, essa praça ela reúne também muitas curiosidades da época mesmo, dos príncipes, da realeza. Vamos contar um pouquinho de algumas curiosidades dessa praça. Vamos, essa praça ela foi denominada Praça do Príncipe Real justamente porque era uma das preferidas, né, da família real, para os seus momentos de lazer, para os seus piqueniques, para os seus descansos, por ser um lugar sempre muito fresco. Você vê que a gente está aqui no alto verão, né, e aqui você tem uma brisa, você tem um ventinho. Então, por mais quente que seja o dia, aqui o Príncipe Real, por ser uma das 7 colinas de Lisboa, um lugar alto, sempre tem uma brisa fresca para te refrescar. Mas outra característica aqui é o cuidado que os lisboetas sempre tiveram
com os jardins dessa praça e principalmente aqui a gente tem um exemplo muito grande dessa árvore, é um cipreste de 150 anos que está vivo, floresce, dá frutos, é uma árvore maravilhosa que viu 150 anos da história dessa praça, desse lugar, né? Vocês podem ver que em função dessa velha senhora estar viva, ela continua crescendo, é preciso aumentar o suporte de ferro que tem para aguentar os seus galhos. Então, cada ano que passa, esse suporte vai ficando maior. Nossa, que maravilha! E agora eu queria que você falasse sobre aquele museu ali, ó, sobre aquele espaço que abriga um museu embaixo. Exato. É isso? Embaixo aqui dessa fonte, que a gente pode chegar ali pertinho para vocês verem também, tem um dos mais antigos reservatórios de água da cidade. Nas colinas é que eram guardadas as águas da cidade, porque bombeava-se, né, trazia do rio as águas e se guardavam em cisternas gigantescas nos lugares mais altos, nas colinas. E aqui embaixo, preservado, muito bem preservado, está um dos museus das águas de Lisboa. Então, contando história, são arcos históricos medievais com lugares enormes que inclusive eles fazem durante alguns períodos do inverno concertos, saraus, apresentação da orquestra filarmônica, porque é um lugar muito grande, é todo esse espaço que você vê aqui na praça embaixo. É muito comum aqui em Lisboa a gente encontrar vários palácios com cafés, lojas. E assim, é uma riqueza de detalhes, né? E de história, né, Marco? Esse, por exemplo, é um palácio do século XIX da Arábia Saudita, é isso? Isso, é um palácio árabe que serviu como embaixada. Foi construído no século XIX. Ele mantém muitas características do estilo europeu, com a harmonia da arquitetura árabe também. Do lado de fora vocês podem ver que existem os minaretes apontando para o céu. Então é um palácio que se impõe num dos espaços mais nobres de Lisboa, que é o Príncipe Real, mas com a sua identidade própria árabe. Eles fizeram questão de mostrar a sua identidade mesclando com a arquitetura europeia. Olha, e é uma sofisticação só. A gente entrando aqui, a gente realmente vê todas as características árabes aqui. E aí você pode desfrutar de um bom cardápio, né? Como esse café. Algumas lojas diferentes aqui de Portugal. Aqui é um lugar único, eles, em respeito à arquitetura original, eles então construíram um lugar de entretenimento, de moda, com um café charmosíssimo que se chama os Gin Lovers, são os amantes do gin, com todo tipo de gin, de todos os lugares do mundo, mas mantendo essa luminosidade natural que o palácio oferece nesse átrio aberto de 4 andares quase, né? Perfeito. E a gente percebe aqui, ó, várias lojinhas, né? Lojas moda praia, tem joalheria, né? Isso, todo tipo de artesanato e expressão da moda portuguesa presente aqui no Palácio da Embaixada Árabe. E olha só a visão que a gente tem desse palácio. Olha só esse jardim com cafés, com restaurantes. Coisa mais linda. O português ele gosta muito da presença da natureza na vida dele, né? Lisboa é uma das cidades mais verdes da Europa, inclusive ganhou um prêmio em 2018, se não me engano, ou 2019, como a cidade mais verde da Europa. Então eles preservam muito espaços como esse, que são, na verdade, os quintais desses antigos palácios, né? E que junto aqui para baixo, muitas árvores vocês vão ver que é o Jardim Botânico de Lisboa. Então, essas árvores são árvores centenárias, de muita história, que inclusive saiu daqui desse jardim botânico as sementes que Dom João levou para o Rio de Janeiro para fazer o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E esse cenário, ele é muito charmoso, porque aqui a gente tem algumas ladeiras
E aí são com casas, restaurantes, enfim, para você caminhar por esse lugar aqui, realmente é você voltar no tempo, né? É um passeio na história de uma forma muito viva. Cada ladeira de Lisboa tem uma história própria para contar, inclusive nos casarios que vocês veem dessa arquitetura típica pombalina, que se chama, que foi idealizado por Marquês de Pombal, muito inspirado na arquitetura francesa, os balcões de ferro. Você vai ver que muitas dessas casas tem as inscrições de quem nasceu lá. Então aqui nasceu Fernando Pessoa, aqui nasceu Amália Rodrigues, aqui nasceu Euclides Guimarães, aqui nasceu essa de Queiroz. Você vai ver essas placas pela cidade toda. Então é mesmo um passeio na história, na nossa história, né? E é muito interessante que por onde a gente passa, a gente vive uma história muito viva. A gente está aqui na Rua do Século. Olha só, nessa esquina tem um convento do século XVII e aqui é o local do claustro, é isso? É isso, onde elas ficavam enclausuradas. E aqui você vê nas próprias placas, você consegue identificar a história. Essa aqui que é a travessa do Conde de Soure, que foi conjurado em 1640. Ele foi como que amaldiçoado, né? E nesse convento passaram-se histórias de famílias reais que deixavam as suas filhas mais velhas para Deus, para elas casarem-se com Deus. Era a promessa que eles faziam para continuar sendo reis, sendo nobres. Então ficavam aqui as filhas mais velhas das famílias nobres. Você pode ver aqui, por exemplo, essa é a Rua do Século. A Rua do Século é onde se instalou, no começo do século passado, o Jornal Diário de Notícias e o Jornal do Século, que eram os dois veículos de comunicação mais importantes do Império. E a Rua Eduardo Coelho, que é essa rua que nós vamos entrar agora, é em homenagem ao fundador do Diário de Notícias. Então aqui você tem a informação para que você saiba onde você está pisando. Chegamos agora ao Mona Verde, que é o restaurante 360 graus, aqui no centro de Lisboa, num prédio que a gente nem percebe que aqui tem um restaurante. Aqui tem a Embaixada da Dinamarca e realmente é inusitado, pouca gente conhece, né? Na verdade nós procuramos um lugar que pudesse ter esse impacto nas pessoas com relação à localização e ao que eles vão encontrar lá em cima. Aqui cercado por prédios, num edifício absolutamente comercial, onde as pessoas trabalham das 8 às 5, depois que elas vão embora, é um entretenimento puro, gastronomia, gente bonita e muita música boa. É isso que o Mona Verde veio trazer para os lisboetas e para todos os turistas. E ele fica no último andar, é um cenário assim incrível que a gente tem. Exatamente. Instalado no 8º andar desse prédio, o Mona Verde veio trazer um pouco do que nós chamamos de Urban Jungle. Lindo! Olha a entrada desse restaurante. Olha, realmente são lugares que a gente está mostrando para vocês que pouca gente conhece, até mesmo os portugueses. Esse é o Mona Verde. Ali você vai ver o Castelo de São Jorge. Esse é o nosso universo. E o cardápio daqui também é árabe? Não, o cardápio é de fusão. É o mediterrâneo com o latino-americano, com o asiático, com o oriental. É uma fusão mediterrânea de comidas do Mediterrâneo. Maravilha! Essa é a Cabana VIP. Aqui você tem um espaço para 5 pessoas que queiram ter na parede um quadro de Lisboa. Olha, então isso é uma obra de arte. Olha isso, que maravilha! Todo pintado pela Venice Vesio, que é uma grande artista, e com um terraço particular. Aqui tem um terraço particular. Precisamos conhecer esse terraço. Esse terraço é o glamour particular do local. Esse local particular. Então esse terraço é para poucos.
com essa vista aqui. Olha. Jardim Botânico, o Rio Tejo, Castelo de São Jorge. Então, esse é o terraço particular. Maravilha! É um lugar totalmente inusitado, Inusitado, diferente. surpreendente. Por isso surpreendente. que nós não fazemos placas lá embaixo, indicação, para que as pessoas saibam que não, elas não saberem o que vão encontrar aqui em cima. Descobrir. Maravilha! E todos os dias tem Sim. muito movimento. Segunda a segunda. DJs diferenciados, músicas diferenciadas. Nós vamos entrar a partir do mês de setembro com uma banda ao vivo às quartas-feiras com música cubana, para dar o ar latino que precisa nesse lugar. Amo música cubana! Música cubana.